Era uma manhã comum, dessas em que a rotina parece engolir os sonhos e a pressa apaga o brilho dos olhos. Camila, uma mulher de 30 e poucos anos, caminhava pelas ruas movimentadas da cidade com o coração pesado e a mente cheia de ruídos. Trabalhara até tarde no dia anterior, tentando compensar erros que não eram seus, e o estresse acumulado começava a se refletir em tudo, no corpo cansado, nas palavras impacientes e nas orações que há muito haviam se tornado automáticas. Ela ainda acreditava em Deus, claro, mas sua fé parecia distante, como uma lembrança que desbotou com o tempo. Nos últimos meses, Camila havia se sentido sufocada pelo trabalho, pelas cobranças, pelas perdas que nunca cicatrizaram. O casamento acabara há 2 anos, a família mal se falava, e a solidão se tornara uma companhia constante. Havia noites em que ela deitava na cama e, antes de dormir, olhava para o teto escuro e pensava: Deus, o Senhor ainda me ouve? Mas nenhuma resposta vinha. Apenas o som do relógio marcando o tempo que parecia não andar. Certa tarde, depois de um dia particularmente difícil, Camila decidiu ir a um parque próximo ao trabalho. Precisava respirar. O vento frio tocava seu rosto enquanto ela se sentava em um banco vazio, observando as pessoas passarem. Crianças brincavam, casais caminhavam de mãos dadas e ela ali, imóvel, com a alma cansada. Pegou o celular, abriu a galeria e viu uma foto antiga, ela e a mãe sorrindo em frente à igreja onde cresceram. Naquele instante, uma lembrança veio à tona. A voz da mãe dizendo quando ela era pequena: Camila, nunca pare de falar com Deus. Mesmo quando parecer que ele não responde, continue falando. Camila suspirou. Há muito tempo não fazia isso de verdade. Com os olhos marejados, ela murmurou baixinho: Deus, eu não sei se o Senhor ainda fala comigo, mas eu preciso ouvir algo, qualquer coisa. E foi então que tudo começou. O vento soprou mais forte, fazendo as folhas das árvores dançarem. Por um instante, o barulho da cidade pareceu sumir. Camila sentiu um arrepio estranho, não de medo, mas de algo diferente, como se alguém a observasse com ternura. Ela ficou imóvel, e em meio ao silêncio, um pensamento veio com uma nitidez que não era dela. Filha, eu nunca parei de falar. Você é que parou de ouvir. Camila abriu os olhos, surpresa. Não era uma voz audível, mas uma impressão profunda, uma certeza dentro da alma. E antes que pudesse duvidar, lágrimas começaram a rolar. Nos minutos seguintes, ela chorou em silêncio. Chorou pela dor, pela distância, pelas vezes em que se sentiu abandonada. E enquanto chorava, aquela presença suave continuava ali, não para julgá-la, mas para acolher. Depois daquele dia, algo em Camila mudou. Ela começou a buscar novamente, voltou a frequentar a igreja que há anos evitava. No começo, sentia vergonha. Achava que Deus não a queria mais perto, mas cada palavra do pastor parecia um recado direto para ela. Uma noite, durante o louvor, as luzes estavam baixas e a música dizia: Mesmo que eu não veja, tu estás agindo. Camila fechou os olhos e, de repente, viu flashes da própria vida. Os dias escuros, as quedas, os erros, e percebeu algo que nunca havia notado. Em todos os momentos, Deus esteve lá. Nos piores dias, quando ela achava que estava sozinha, ele a sustentava em silêncio. Camila ajoelhou-se e, pela primeira vez em muito tempo, não pediu nada. Apenas agradeceu. Nos dias seguintes, ela começou a acordar mais cedo, separar um tempo para orar, ler a Bíblia e conversar com Deus como quem fala com um amigo. E quanto mais fazia isso, mais percebia que a voz de Deus não é sempre um som. Às vezes, é uma paz que chega sem explicação, uma resposta que brota no coração, uma coincidência que tem o toque do divino. Uma manhã, enquanto preparava o café, Camila recebeu uma ligação. Era um antigo colega oferecendo uma nova oportunidade de emprego. Ela não buscava mais, apenas confiava.
E quando entregou tudo nas mãos de Deus, as portas começaram a se abrir. Certa tarde, ela estava caminhando pela mesma trilha do parque onde tudo começou. O sol se punha e o céu era um mosaico de cores. Camila parou, respirou fundo e sorriu. Ali, no mesmo lugar onde chorou, agora sentia paz. Ela percebeu que Deus não a havia deixado em silêncio. Ele a estava ensinando a escutar. Alguns meses depois, Camila começou a gravar pequenos vídeos com mensagens de fé. Falava sobre recomeços, oração, propósito. Pessoas começaram a comentar dizendo: "Suas palavras chegaram na hora certa." Era exatamente o que eu precisava ouvir. E ela sabia. Não eram apenas palavras dela. Era Deus novamente falando, agora através dela. Em uma das gravações, ela disse algo que vinha da alma. Deus não fala apenas para os santos, Ele fala para os quebrados, para os cansados, para quem já não aguenta mais. Se você acha que Ele se calou, respire fundo e ouça. Talvez Ele esteja falando justamente no silêncio. A vida de Camila não se tornou perfeita. Havia dias difíceis, sim, mas agora ela sabia que não enfrentava nada sozinha. Quando o medo vinha, ela orava. Quando a dúvida surgia, ela lembrava da voz que a encontrou naquele banco de parque. Certa noite, enquanto olhava o céu estrelado da janela, ela sorriu e disse baixinho: "Obrigada, Deus, por nunca desistir de falar comigo." E no fundo do coração ela ouviu novamente: "Eu te amo, filha." Aquela foi a confirmação de que o relacionamento entre Deus e o ser humano não depende da perfeição, mas da disposição de ouvir. Camila descobriu que ouvir a voz de Deus é mais do que escutar, é sentir, confiar, permanecer. E hoje, sua história ecoa para quem acha que Deus se calou. Ele ainda fala. Às vezes, é no meio da dor, outras, no meio da espera. Mas Ele sempre fala, e quando ouvimos, tudo muda. Se essa história falou ao seu coração, escreva nos comentários: "Eu quero ouvir a voz de Deus." Curta este vídeo, inscreva-se no canal Sinais de Fé e compartilhe com alguém que precisa sentir a presença de Deus novamente.